A paz do Senhor, graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos retornando mais uma vez e desta feita nós vamos para a lição de número 4. E a lição de número 4 começa a nossa jornada no livro de Salmos, e vai ser uma jornada gloriosa e maravilhosa, né? Vamos extrair muitas lições para as nossas vidas, tá? Então, a temática geral aqui do livro de Salmos é as expressões da vida diante da grandeza de Deus, as expressões da vida diante da grandeza de Deus. Tá? É interessante quando nós atentamos para o livro, para o nosso manual, olhando lá para o sumário, vocês vão perceber que os salmos, eles são estudados em 3 lições, tá? Então, a lição 4, a lição 5 e a lição 6, tá? É um conteúdo também vasto, como foi o conteúdo do livro de Jó, tá? Então, vamos lá para o texto de número primeiro, lá na página 57 do manual, que diz assim: o cenário histórico do livro de Salmos. Então, nós vamos falar um pouco sobre o título do livro, a data da composição e os autores da obra. Então, os salmistas, quando nós olhamos ou lemos, tá, são unânimes em adorar a Deus, seja qual for o modo, o motivo ou a variedade de circunstâncias, de situações, há sempre louvor na boca dos salmistas. Há uma expressão muito interessante que diz assim, que todas as maravilhas da civilização grega, tomadas no seu conjunto total, são menos admiráveis do que este livro de Salmos. W-E-G, ele diz esta expressão. Tá? Então, quando nós recorremos para entender aqui o título dos Salmos, tem a expressão Tehilim, é a forma hebraica de se designar o título desse livro, que significa cânticos de louvor. Há uma outra expressão, uma expressão grega, cunhada pela Septuaginta, psalmoi, que é a forma grega do título do livro de Salmos, que significa cânticos a serem acompanhados por instrumentos de corda, de onde vem o termo saltério. Temos esta referência lá em Lucas capítulo 20, 42 e Atos 1 e 20. Tá? Quanto à data da composição, o período está entre 1000 a 500 antes de Cristo. Tá? Então, você tem aí a composição num período de aproximadamente 500 anos. Tá? Diz que a maioria dos salmos, eles foram compostos, já conforme o nosso manual, entre 1000 a 950 antes de Cristo. O consenso geral, ou pelo menos da maioria, é que Esdras foi responsável pela reunião e classificação dessas peças poéticas ou desses salmos. Tá?
Os autores desses salmos, desses hinos, dessas peças poéticas, tá? Geralmente tem algumas divergências para a designação e até mesmo na quantidade de que cada autor que é acreditado a quantidade de salmos. Mas aí na página 58, o manual ele vai apresentar um resumo, tá? Um resumo. Diz assim, que a Davi são creditados 73 salmos, que é o maior escritor, a Asaf, 12, aos filhos de Coré, 11, a Salomão, 12, Etã, 1, Emã, 1, Moisés, 1, alguns atribuem 2, e desconhecidos, 49, tá? Que eles não conseguiram identificar quem foram os escritores destes salmos. Tá? Dito isto, nós vamos para o texto de número 2, onde nós vamos discorrer um pouco sobre tema e os propósitos dos salmos. Então vamos saber o tema do livro. Aí na página 60, ele vai elencar aí 3 versículos, um no Salmo 2, outro no Salmo 96 e outro no Salmo 136, onde nós vamos encontrar essas expressões de adoração. Tá? Lá na primeira referência tem eu cantarei louvores. Na segunda referência, adorai ao Senhor. E na terceira, tributai louvores a Deus. Tá? São expressões de adoração. Tá? E aí, então, dentro dessa visão, o tema do livro ele pode ser destacado em 3 palavras, em três palavras que são louvor, adoração e exaltação a Deus. Então, louvor a Deus, adoração a Deus e exaltação a Deus. Então, nós temos, no contexto dos Salmos, o encontro pessoal com Deus, considerando aí a sua existência real. A importância da ordem das coisas, tendo como princípio a soberania de Deus. E em terceiro lugar, o conhecimento consciente da história envolvendo o princípio da eleição da nação de Israel dentro aí do beneplácito ou da determinação ou da pré-determinação de Deus. Tá? Então, o tema do livro ele gira em torno dessas 3 palavras: louvor, adoração e exaltação a Deus. Partindo desse princípio, nós precisamos entender quais são os propósitos de Salmo, ou por que os salmistas, os seus autores, eles comporam essas peças, tá? Então, a primeira questão que nós precisamos ter em mente é que os salmos eles estão muito ligados à religiosidade do povo de Deus, tá? Vocês vão perceber que a religião, essa ideia de estar em contato com Deus, estar conectado com Deus, religado a Deus, tá? É a essência dos salmos. Nos momentos de êxtase, de grande alegria, e no momento das maiores dores, você percebe que lá no foro íntimo de cada alma tem esta ideia de se aproximar de Deus, de buscar socorro a Deus, não abrindo mão
da soberania de Deus. Nós vamos ver também, quando nós estudamos os Salmos, há sempre um conflito também entre o bem e o mal, entendeu? Vocês vão perceber que muitas vezes as pessoas, o salmista, ele é o centro desse conflito. Também trata aqui de dois tipos, quando você pega os Salmos, a humanidade, ela está sempre dividida aqui em dois grupos. Você vai ver sempre aqui dois tipos de pessoas: pessoas boas, pessoas más, pessoas piedosas e pessoas não piedosas. Quando nós pegamos o Salmo 1, se você abrir lá, você vai perceber nitidamente isso, o caminho do justo, o caminho do ímpio. Temos este antagonismo aqui, tá? E os Salmos, ele integrava a liturgia de culto e dos eventos, né, festivos da nação de Israel, tá? Então você vai perceber que ele tem aqui nessa questão religiosa, tá? Ele tem aqui as suas implicações. Existe o salmo dos degraus, né? Que aqueles salmos que, quando eles na romaria, nas suas caminhadas subindo para Jerusalém, eles iam cantando, né? E a cada estágio da peregrinação eles cantavam, ou em determinadas festas tinham os salmos específicos que eles cantavam, tá? Determinavam, também trazia a ideia aqui da política judaica nas suas implicações, o poder militar também judaico nas suas relações com Deus. Então, os salmos, quando nós temos uma visão geral deles, eles ocupam temas de tristeza, temas alegres, sempre com o objetivo de exprimir a ideia daqueles que estão na presença de Deus. Você nunca vai ver um salmo em que o salmista não esteja na presença de Deus ou anelando pela presença de Deus, né? A alma suspirando pela casa de Deus, ele desejando estar nos altares de Deus, nos umbrais das portas do templo, da casa de Deus. Então, sempre, quando você lê Salmos, você vai ver esta perspectiva do escritor, do autor, desejando a presença de Deus, ou estando ele na presença de Deus. Lá, quando nós, então, chegamos para o texto, é por isso que quando você pega no próprio manual aqui, ele vai elencar 3 questões, né? Ele vai dizer, revelar o espírito de devoção do povo de Deus, em segundo lugar, divulgar as profecias messiânicas para o cumprimento que os judeus eles aguardavam, e também convidar os outros povos a se unirem aos filhos da promessa, a fim de juntos prestarem cultos a Deus. Tá? Então, isso abarca tudo isso que eu disse a vocês, o propósito dos Salmos. Tá? Então, quando nós chegamos lá no texto 3, aí ele vai apresentar aqui algumas questões quanto às epígrafes dos Salmos, ou os títulos dos Salmos. Tá? E aqui ele vai falar propósito das epígrafes e também as definições dessas epígrafes. E aí nós precisamos, quando olhamos para a Bíblia hoje, nós sabemos que esses títulos dados, eles datam de uma época anterior à Septuaginta e merecem, por essa antiguidade, o estudante ele a ter com alguns cuidados para ele entender. Existem algumas Bíblias hoje
que não vem com esses títulos ou com essas epígrafes, tá? Mas quando nós recorremos à versão revista e corrigida, a revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, elas mantêm esses títulos que vão nos ajudar a compreender certas questões, tá? Então, nós sabemos que o hebraico dos Salmos, ele pode seguir, quando você vai olhar para algumas questões, tá? Nós vamos perceber, quando nós pegamos os títulos, os cinco tipos de títulos, melhor dizendo, eles vão estar mostrando o que apontam para uma origem. Por exemplo, vamos pegar aqui o Salmo de número 18. O Salmo de número 18, a epígrafe dele diz o seguinte, eu estou aqui na revista corrigida, tá? Almeida Revista Corrigida. Diz assim, cântico de louvor a Deus pelas suas bênçãos. Para o cantor mor, salmo do servo do Senhor Davi, que disse as palavras desse cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Tá? Então, a composição, ela está colocada, a origem da inspiração, ela tem esses momentos, tá? E aí você vai ver que o Salmo 51, o Salmo 60, o Salmo 90, quando você recorre lá ao Salmo 90, também ele vai ter esta mesma ideia, tá? Você vai perceber aqui que uma questão de Davi, né? Oração de Moisés, varão de Deus, tá? Então você vai perceber em que circunstância ele está orando ou está se apresentando em Deus, tá? Existem aqueles salmos que a sua epígrafe, ela dão ênfase a um propósito especial. Por exemplo, o Salmo 38, ele vai dar ele vai transparecer esta ideia, tá? É um momento de lembrança de Davi, que ele vai relembrar da sua dor e do arrependimento e da salvação que ele alcançou em Deus. Tá? Existem aqueles títulos também que indicam melodias especiais. Por exemplo, o Salmo de número 9, ele vai ter o Salmo 9, o 22, o 45, 50... melhor dizendo, o Salmo 9, 22, 45, 57, 60 e 80, eles têm esta ideia. E tem também aquela ideia dos salmos que os seus títulos se referem ao acompanhamento musical ou a forma com que ele deve ser acompanhado, né? Então, aqui quem é músico, né, deve atentar para isso. Então, ele vai dizer, Salmo de Davi para o cantor mor sobre neginote, tá? Então, quando o músico que ia executar essas músicas lá no templo, tá? Então ele sabia qual era a intenção dessa música, dessa composição, e assim, quando um músico hoje ele vai pegar uma peça para executar, tá? Ele tem que, eu não sou muito bom nisso, sei alguma coisa sobre música, né? Mas ele tem que entender o compasso e todas aquelas indicações que estão lá para ele saber como vai ser a execução daquela peça musical. E finalmente, ele tem também aqui uma expressão, o título descritivos do tipo de salmo, né? Que ele vai dizer assim, masquil, um salmo instrutivo e de sabedoria, mictão,
para expiação. Tá? Então, a ideia que se tem aqui, quando você tem essa expressão aqui dos salmos davídicos, tá? Vem acompanhado com aquelas pausas de Selá e tal, que a ideia que se tem ali são pausas musicais. Tá? O Salmo 57, ele tem essa questão. Vamos dar uma olhadinha lá. O Salmo 57, na sua introdução, ele diz assim: Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Mictão de Davi para o cantor mor sobre Al-Tachate, quando fugia de diante de Saul na caverna. Tá? Então a ideia que você tem aqui é aqueles momentos críticos que Davi ele passou lá na caverna de Adulão, fugindo de Davi, com aqueles 200 homens, sua família. Foi um dos momentos mais críticos de Davi, mas nesse momento ele teve inspiração para louvar a Deus, para transmitir a Deus o seu canto, o seu louvor. Quando você pega aqui o primeiro versículo do Salmo 57, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passe a calamidade. Tá? Veja, a ordem de Saul era para que o seu exército achasse Davi e tirasse a sua vida. Imagine só Davi repousando à noite lá na caverna de Adulão e escutando o trotear dos exércitos de Saul por todo lugar procurando, né? Teve oportunidades que, sem eles saberem, eles dormiram na mesma caverna, aquelas cavernas muito grandes, né? Você se lembra de uma vez até que Davi foi lá, cortou a orla da túnica do Saul, né? Então você percebe a tensão que era a vida de Davi fugindo de Saul. Então, quando você lê o Salmo 57 e pega lá o contexto histórico, você vai perceber qual era o sentimento de Davi e como que ele vai buscar em Deus inspiração para escrever, e a segurança que ele tinha em Deus, porque uma vez Deus o havia ungido para ser rei de Israel, ele tinha certeza que ele seria rei de Israel. É por isso que ele diz: porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passe a calamidade, até que essa situação ela se resolva, tá? Então, é necessário nós analisarmos aqui, quando você estiver estudando o Salmo, atentar para todas estas questões aí. E lá na página 63, na questão das definições, ele vai mostrar aqui, ele vai colocar aí um quadro, ele vai mostrar alguns salmos dentro da versão revista corrigida, revista e atualizada, tá? Os Salmos 4, 22 e 77, cantor mor, mestre do canto. Nos Salmos 4, 57 e 76, ginote, instrumento de corda. Então, quando você analisa as duas versões, tem como se você olha, cantor mor, é o canto de mestre. Tá? Então, era o mestre, o Asaf, ele era um mestre, tá? E executava essas canções. Tá? De 52 a 55, Masquil, salmo didático, ele tinha aí um contexto educativo e assim por diante. Tá? Já no texto 4, nós vamos ter aqui algumas informações que são extremamente necessárias para aqueles que estudam Salmos, tá? Que é o paralelismo na poesia hebraica. Então nós vamos ver aqui algumas definições de figuras de linguagens para nós podermos entender esse contexto poético, tá? Esse contexto poético, tá? Então,
uma das coisas que nós precisamos ter em mente é conhecer as características, os objetivos e a singularidade da poesia hebraica, tá? Lembram lá que no começo, na primeira lição, nós falamos um pouco, tá? Que o livro, inclusive, lá ele vai definir que poema é uma composição literária, geralmente em forma de versos, que expressa uma ideia ou um sentimento. Aí tem rima, ritmo, expressão figurativa. Vocês recorrendo lá na primeira lição, vocês têm aí os significados disso, tá? Só que nós vamos ver um dos elementos da poesia hebraica, que é o paralelismo. Existem outras figuras, tá? Mas o paralelismo ele é muito recorrente, tanto em Salmos como em Provérbios, tá? O que é paralelismo? Ele é a prática de contrabalançar um pensamento ou uma frase que contenha aproximadamente o mesmo número de palavras ou pelo menos uma correspondência. Então ele vai contrabalançar uma ideia. Por exemplo, Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então você vai perceber que a primeira parte ela vai se complementar com a segunda. Isso é um paralelismo, tá? Então, os mais importantes paralelismo, o livro ele aponta 3, mas nós vamos colocar mais um ou dois aqui, só para facilitar a compreensão, tá? Então, o livro coloca aqui o sintético, o sinonímico e o antitético, tá? Então, qual é a ideia, tá? Então, você tem aqui um quadro de exemplos que ele vai dizer o seguinte: o sintético, a segunda parte amplia a primeira. É aquilo que eu coloquei no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam. Já o sinônimico, a segunda parte repete a primeira em outras palavras. E o antitético, a segunda parte diz o oposto, tá? Então, dentro desta ideia aqui, nós precisamos analisar bem essas questões. Então, você tem aquele que trabalha com o sinônimo, né? Que a segunda linha, ela repete ou reproduz a primeira em suas palavras. Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que neles habitam. A terra e o que nela há, o mundo e os que neles habitam. Então você percebe que a ideia daqui de um sinônimo, está repetindo a mesma coisa com outras palavras, tá? Ele vai dizer aqui, o 19, Salmo 19:2, um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Tá? Então você percebe a correlação que há aqui. Quando você pega o antitético, tá? Que expressa ideia oposta, o Salmo 1 e o versículo 6 diz assim: pois o Senhor conhece os caminhos do justo, em contraposição, mas o caminho do ímpio
perecerá. Provérbios 10 e 15. Os bens do rico são sua cidade forte. A pobreza dos pobres, a sua ruína. Tá? Isso aqui é uma antitese, tá? Antitético está fazendo aqui. Tá? O sintético, tá? O sintético, então, a segunda linha completa ou amplia a visão da primeira. Tá? É chamado também de construtivo, tá? Sintético ou construtivo, depende, alguns manuais colocam como construtivo. Vejam só o Salmo 2, versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Então, ele constitui o rei sobre o santo monte. 19, Salmo 19, 9. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você percebe que ele está aqui complementando ou ampliando a ideia. Tá? Você teria um entendimento legal se você lesse aqui. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Você tem um entendimento assim, ó, que a lei do Senhor, na sua perfeição, ela vai trazer refrigério para a minha alma. Mas ele vai complementar isso, dizendo assim, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Até mesmo os simples que se debruçam sobre a lei do Senhor, que é perfeita, tá? Ele vai alcançar, ou ele vai ter aí conhecimento. O Salmo 119, no 97, né, no sintético, diz assim, ó quanto amo a tua lei. E para reforçar que ele ama a lei, diz assim, é minha meditação em todo dia. Então, aquele que ama a lei do Senhor, ele precisa meditar. Então ele reforça, eu medito nela em todo o dia. Tá? Existe um outro aqui que eu coloquei, que não está no manual, que é o climático, tá? O paralelismo climático. No climático, a segunda repete a primeira, mas com uma ênfase para levar ao clímax. Tá? Então vejam só, peguei dois exemplos aqui, que é o Salmo 29, versículo 1, que diz assim, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Percebe aqui a ênfase que ele dá? O 150, versículo 2. Louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Tá? Então, quando você está estudando Salmos, você precisa ter essa consciência para extrair de forma adequada as lições que o Salmo está promovendo aí para a sua vida ou para a nossa vida, né? E aí depois ele vai trabalhar com os tipos de salmos e a divisão, tá? Então é interessante aqui nós termos em mente que nós estamos trabalhando com os salmos que ele tem aqui algumas características, tá? Então, a primeira característica, o salmo ele é musical, tá? Ele era cantado com acompanhamento de instrumentos de corda, tá? Existia aquele salmo que era pessoal, que expressa sentimento da pessoa que fala, tá? É uma questão aqui subjetiva, tá? Tá? Existem aqueles salmos que enfatizam emoções, tá? Cujo objeto principal é dar expressão ao lado emocional da religiosidade da pessoa. Consequentemente, o objetivo não é contar história ou expor doutrinas. Tá? Quando você pega o Salmo 42, ele tem basicamente esta conotação, quando ele vai dizer, como servo, tá? É uma experiência pessoal,
como o cervo, ele brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face dele, vai dizer, as minhas lágrimas servem de mantimento. Ele está usando aqui uma figura de linguagem, né? Porque ninguém vai colocar a lágrima no prato, temperar ela e comer, né? Mas ele está usando aqui uma figura de linguagem, tá? Que o seu choro, tá? É que sustenta ele neste momento de dor, tá? E também, geralmente, os salmos são breves, né? Com exceção, né? O Salmo 119, né? Mas ele segue um ciclo do alfabeto, né? Então, tem aquelas estrofes que seguem o ciclo do alfabeto. Quando a gente estiver estudando um pouco lá na frente, nós vamos estar analisando bem esta questão aí, tá? Então, diante dos tipos de salmo, tá? Ele vai colocar aqui, o livro vai elencar aqui vários tipos de salmos, tá? Pelo menos 10 tipos de salmo ele é elencado aqui, tá? Então, ele vai falar sobre os salmos didáticos que visam a instrução nos princípios divinos, tá? Você tem o Salmo 1º, o Salmo 15 e assim por diante. Você tem os salmos de gratidão e louvor, destinado ao louvor ao Senhor, ou salmos de aleluia, tá? Então, aleluia é louvai ao Senhor. Os históricos traz uma retrospectiva histórica, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, né? Junto aos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, né? Isso ele tem aí um contexto histórico. Os imprecatórios, invocação de males contra os inimigos, tá? Você tem os salmos da lei, que por sua vez eles salientam bênção dos que aguardam, que aguardam aqueles que praticam, né? O Salmo 119, ele é riquíssimo nisso, né? Você pega lá o versículo 105, lâmpada para os meus pés, melhor dizendo, e luz para os meus caminhos, né? Lâmpada para os pés, quer dizer, cada passo que eu estou dando no meu dia a dia, tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer de acordo com a tua palavra. E na perspectiva da vida lá na frente, quando estou programando a minha vida, tá? Então, é luz para o caminho, para as propostas de vida que eu tenho, vou fazê-las todas de acordo com a tua lei. A ideia é esta, né? O versículos 9 e 10 e 11 diz, como purificará o mancebo o seu caminho? É observar o caminho conforme a palavra. Quando você faz essa observação, eu guardo no coração para não pecar contra ti. Então, Salmo 119, em questões de regras para a vida, é riquíssimo, é riquíssimo. Depois tem os salmos de natureza, que enfatizam o poder do Criador, né? O Salmo 8, Senhor, quando eu vejo os teus céus, obra das tuas mãos, que é o homem para que dele te lembres, né? Daí você tem os salmos de penitência marcadas por confissão. Salmo 51 é um dos mais fantásticos nesta questão. Salmos de peregrinação, os cânticos chamados também dos degraus, que vai do 120 ao 134, salmos de súplica que visam buscar socorro de Deus, e aí você tem também os salmos messiânicos, que é algo fantástico. Nós vamos estar estudando um pouco lá na frente, mas quando você estuda os salmos messiânicos, você vai ver a pessoa do Messias, o caráter do Messias, as obras do Messias e as funções ministeriais do Messias, você vai estar vendo nesse salmo. Então, é muito lindo, é fantástico quando nós estudamos os salmos, tendo esta visão desses tipos de salmos. E quando estou estudando o Salmo X, esse salmo é um salmo didático, então eu vou extrair a lição, é um salmo da lei, ou é um salmo de penitência. Então você vai
ter facilidade de extrair bem melhor as lições desses salmos, tá? Depois nós vamos ter aqui a divisão dos salmos, tá? No hebraico, o livro dos salmos, ele é dividido em 5 livros, tá? E que ele é colocado aí a semelhança aí do Pentateuco, da semelhança do Pentateuco. Então, atentem para o que nós vamos estar dizendo assim. Então, é interessante que cada bloco desses 5 livros, eles vão terminar aí com uma doxologia, né, com um hino de louvor, bendizendo a Deus. Nós vamos estar mostrando isso para vocês daqui a pouco, para vocês entenderem isso, tá? Então, vocês vão perceber que geralmente esse louvor aqui basicamente é glorificar a Deus, né? Exaltar a Deus ou glorificar ao Pai. Então, a divisão do saltério, ela tem aí algumas designações, tá? O primeiro livro de Salmos vai do Salmo 1 ao 41. Então, vejam só, eu disse que eles encerram com uma doxologia, cada um deles, tá? Então, vejam só. Então, o primeiro bloco do Salmo de 1 a 40 considera o primeiro livro de Salmos, tá? Vejam só como o Salmo ele encerra. O Salmo 41. Vejam só, depois você lê todo o Salmo, que é uma doxologia, mas veja só como ele termina. Versículo 13. Bendito seja o Deus, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de século em século. Amém. Amém. O segundo livro vai do 42 ao 72. Vejam só como o Salmo 72, ele termina. Salmo 72. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e enche-se a terra da sua glória. Amém. Amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Aí o terceiro bloco, o terceiro livro, vai do 73 ao 89. Daí veja só o 89, como ele vai encerrar. 89 encerra da seguinte maneira: bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Amém. Aí você tem o quarto, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106. Daí veja como o Salmo 106 ele termina. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. E aí o último vai do 107 ao 150. E o Salmo 150, ele vai encerrar desta forma aqui. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então é por isso que diz que cada um dos livros, dos 150, tá? São 5, ele termina com uma doxologia, tá? Uma adoração a Deus, engrandecendo a Deus, tá? Então o primeiro livro aí, o primeiro compêndio de livro aí, ele é composto, com a exceção de 4 salmos, né? O restante são todos salmos de Davi, tá? Por isso que, então, o primeiro livro, falei, vai do Salmo 1 ao 41, e nessa composição que ele compara com o Pentateuco, tá? Então, de 1 a 41, corresponde ao livro do Gênesis,
A ênfase sobre o pecado do homem, a sua necessidade, o nome do Senhor aqui é Jeová, salientando nesses poemas. Nesses salmos 1, 2, 10 e 13 não são de Davi. O restante são todos de Davi, tá? Então, o destaque aqui é para o nome do Senhor, usando o tetagrama aí, Yahvé, tá? O Senhor, correto? E aí, quando nós recorremos para o segundo grupo, o segundo livro de Salmos, de 42 a 72, então, obviamente, ele vai corresponder ao Êxodo. ênfase sobre temas da salvação do homem e libertação de Israel. O nome de Deus aqui é Elohim, salientando nesses poemas. É muito interessante você ter estes destaques aqui. O terceiro, tá? Livro de Salmos, que vai de 71 a 89, ele vai corresponder então aqui ao livro de Levítico. A ênfase sobre temas como tabernáculo, liturgia levítica, a santidade de Deus. Aqui ele já traz a ênfase tanto a Elohim como a Jeová, tá? Deus como Elohim e Deus como o Senhor é destacado neste terceiro livro aqui. Aí depois você tem o quarto, tá? Que vai do Salmo 90 ao 106, que vai corresponder ao livro de Números, a ênfase sobre temas referentes aos perigos e a proteção na peregrinação de Israel no deserto, e o nome aqui de Deus é destacado como o Jeová, o tetagrama aqui também, né? Que tem realce nesses poemas aqui. E depois o último, com certeza, corresponde ao livro de Deuteronômio. A ênfase aqui é sobre está enaltecendo a Deus, louvor a Deus, tá? Salientando aqui o nome de Deus como o Senhor, como Jeová, tá? Então, quando a gente atenta aqui para o primeiro grupo, o primeiro livro, tem uma predominância aí de Davi como escritor. O segundo livro, você tem aí os filhos de Coré, tem um salmo de Davi também, tá? O terceiro, tá? Você tem uma predominância de Asaf e dos filhos de Coré, correto? Apenas o Salmo 86 é atribuído a Davi nesse terceiro bloco. No quarto bloco, você vai ter aí um salmo que é atribuído a Moisés, e no quinto bloco, que são salmos mais litúrgicos, tá? Chamados os salmos de aleluia, né? De exaltação a Deus, tá? A tônica nesse último livro é adoração ao Senhor, tá? Então, quando nós vamos estudar esses salmos, nós precisamos ter esta visão, ter esta perspectiva, tá? Então, as duas próximas lições que nós vamos estar estudando, então nós vamos estar enquadrando, né, esses tipos de salmos, tá? Tentando agrupar aí os salmos didáticos, de gratidão, de louvor, os históricos, os imprecatórios, para que venhamos ter aqui uma visão mais completa do livro dos Salmos, tá? Então, eu espero que vocês atentam para esses recursos técnicos que foram passados, e que vocês entendam bem. E se caso vocês tiverem algum livro que fala sobre figuras de linguagens, né, que são utilizadas na Bíblia, principalmente no livro de Salmos, seria bom vocês darem uma olhada, porque isso vai ajudá-los na compreensão, né,
de estudarmos os Salmos de acordo com a proposta do manual, que com certeza ele vai nos trazer aí muitas lições, vai abrir um leque de compreensão maior e vamos extrair lições preciosíssimas de cada salmo que nós estivermos estudando. Tá? Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até o nosso próximo encontro para navegarmos ou para passearmos nos livros, nos 5 livros e salmos, né? Assim como o nosso manual nos instrui. Que Deus em Cristo nos ajude e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.